A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 10 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é A Igreja e as Missões Transculturais. Nosso texto bíblico encontra-se em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores que serviam ao Senhor. O Espírito Santo é quem comissiona os obreiros para a obra missionária. Nessa ocasião, separou Barnabé e Saulo. O primeiro objetivo da nossa lição é apresentar Paulo e Barnabé como os primeiros missionários transculturais. Missões transculturais é um movimento missionário que visa alcançar os povos além de sua fronteira linguística, geográfica e cultural. Na palavra, o prefixo trans significa movimento além de, e cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos que caracteriza uma sociedade. Por isso, esse termo passou a ser utilizado pelos missiólogos para definir apenas os trabalhos evangelísticos que acontecem além das fronteiras da cultura e tradição do evangelizador. Em alguns casos, pode ocorrer missões transculturais sem sair da nação. A exemplo do Brasil, onde há algumas tribos indígenas cujos dialetos nem possuem tradução das Sagradas Escrituras. Além disso, muitas têm costumes e crenças totalmente diferenciadas das de moradores dos centros urbanos. Assim sendo, missões transculturais se refere à cultura e não à nação. Quando a cultura do enviado é diferente da de quem irá receber a mensagem do Evangelho. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, encontramos que Jesus determinou que o Evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, encontramos sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder, capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Já na primeira pregação de Pedro, após ele receber o revestimento espiritual para pregar o Evangelho, após a sua primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. Mas o Evangelho não deveria ser pregado apenas naquela região. Na medida em que a igreja crescia e as obras de Deus eram manifestas, os inimigos não davam trégua e as perseguições não paravam, o que obrigou-os a se espalharem, pregando a palavra de Deus em outros lugares, onde quer que fossem. No início, ninguém tinha tido a visão de levar as boas novas às nações além do mar. A igreja primitiva despertou para isso somente após a conversão de Cornélio, um homem de Cesareia, centurião da corte chamada Italiana, que mesmo sendo gentio recebeu o batismo no Espírito Santo ao ouvir Pedro falar sobre Jesus. Os que estavam com Pedro se maravilharam pelo fato de o dom do Espírito Santo ser derramado também sobre os gentios, conforme Atos capítulo 10, do versículo 45 ao 48. Então a igreja em Antioquia foi a primeira a realizar missões transculturais ao anunciar o Evangelho aos gentios, conforme Atos capítulo 11, versículo 20. A população cosmopolita da cidade se refletia até mesmo na liderança eclesiástica, que consistia em profetas e mestres que moravam na cidade, mas possuíam naturalidades diferentes, conforme descrito em Atos, capítulo 13, versículo 1. Esses líderes simbolizavam a diversidade étnica e cultural de Antioquia e da própria igreja. Foi a igreja de Antioquia que enviou os primeiros missionários transculturais, Paulo e Barnabé, em um momento que a igreja orava e jejuava. O Espírito Santo se manifestou, dizendo para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Possivelmente, antes mesmo desse episódio,
Paulo e Barnabé já possuíam convicção do chamado de Deus, sendo isto testificado pelo Espírito Santo para toda a igreja. Em seguida, a igreja os enviou à missão, impondo as mãos sobre eles. O nosso segundo objetivo é discutir sobre a vocação para missões transculturais. Então, ser vocacionado para missões transculturais é um dos pré-requisitos básicos para o êxito nesse trabalho. Uma pessoa que não tem vocação está fadada ao fracasso. Mas como saberemos, se temos ou não vocação? Isto torna-se evidente na manifestação de algumas competências necessárias para a realização de tal obra. Então vamos analisar algumas. Então tem que ter o preparo intelectual. Então a evangelização, particularmente entre culturas diferentes, deve ser realizada por pessoas com preparo especial que possuam conhecimento teológico, comunicação transcultural, técnicas pastorais, etc. Conhecer a cultura do povo, o qual irá evangelizar, é fundamental para o sucesso do missionário. Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, conforme encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então logo podemos entender que existem aqueles que não manejam bem ou manejam erroneamente a palavra de Deus. Então precisa ter também consciência da responsabilidade. Então é importante que o missionário tenha consciência daquilo que o Senhor requer para tal obra. Tenha conhecimento da realidade do trabalho que irá desenvolver e confirmação do Espírito Santo para seguir rumo à experiência prática. Isso significa ter sensibilidade à sua voz, intimidade com Ele para conhecer o propósito de Deus para a sua vida, deixando de lado os seus preconceitos e tradicionalismos que podem prejudicar o desenvolvimento da obra. Então tem que ter também preparo espiritual. Cuidar da vida espiritual é outro pré-requisito indispensável para o missionário. No exercício da obra missionária, um servo do Senhor precisa ter uma vida dedicada à oração, à leitura da palavra. As próprias circunstâncias difíceis a serem enfrentadas irão requerer dele uma fé e procedimento exemplar. Precisa haver compromisso e dedicação suficientes para ganhar o respeito de cristãos e não cristãos. Deus não exige que seus trabalhadores tenham grandes talentos, mas uma vida consagrada sim. Esta é uma exigência, conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Então, outras competências, O missionário também precisa possuir dons para comunicar sua fé. A comunicação da mensagem do Evangelho não pode ser apenas em palavras e ideias, mas com atitudes e experiências. Ele deve possuir aptidão para pregar a palavra, não somente nas atividades da igreja, mas também no dia a dia, no trabalho, lar, casamento, entre amigos, etc. Dentre as diversas tarefas a serem realizadas no reino de Deus, talvez não haja uma que exija maior paciência e trabalho missionário em campo pioneiro. Então, algumas sementes levam anos e anos para frutificar. E por fim, ele deve ter amor pela obra e paixão pelas almas. Sem isto, é impossível tornar-se um missionário transcultural de verdade. Então, o nosso terceiro objetivo é conscientizar sobre os desafios das missões transculturais. Então, realizar missões transculturais é um grande desafio para a igreja na atualidade. Basta analisarmos que temos cerca de 7,2 bilhões de pessoas no mundo e quase 12 mil grupos étnicos, além dos milhares de dialetos existentes ainda sem uma tradução da Bíblia.
o que tem impedido a ação missionária em locais não evangelizados e barreiras políticas e ideológicas. A região menos evangelizada do mundo, por exemplo, a chamada Janela 1040, localização dos 62 países que formam no mapa um retângulo aos graus 10 e 40, acima da linha do Equador. É onde as regiões muçulmanas, hindu e budista fazem parte e constituição desses países, e os cristãos, tidos como, são tidos como fora da lei, são presos ou exterminados. Então, o choque cultural, falta de conhecimento e cosmovisão dos missionários também têm sido obstáculos a serem superados. Cosmovisão é um termo usado para definir de forma singela a visão de mundo de cada grupo social ou indivíduo. Culturalmente, cada povo, ou mesmo cada pessoa, tem uma maneira diferente de enxergar o mundo e se relacionar com ele. De acordo com nossa formação familiar, passamos a conhecer o mundo e a atribuir valores a determinados gestos, hábitos, cheiros, sabores, comportamentos, expressões, etc. Assim, aprendemos a ver o mundo com as lentes que nos deram, no contexto social em que estamos inseridos. Nosso comportamento e ações serão de acordo com as normas dele. Isto se classifica como cosmovisão. Então, o conhecimento da cosmovisão do povo que se procura alcançar é essencial. Por isso, para que não aconteça o choque cultural ou a falta de entendimento da mensagem apresentada. Então, vejamos alguns exemplos práticos de choque cultural. Então, um exemplo aqui é pontualidade, como na nossa lição, Então, assim, se um brasileiro agenda um encontro de negócios às 9 da manhã, às 9 horas, e a pessoa chega às 10 horas, ele entenderia como atraso e descaso. Já para o árabe, no entanto, quem chega no horário é servo. Então, por isso, se ele for a uma reunião de negócios, só chegará entre 45 a 1 hora e 15 minutos depois do combinado. De forma proposital ele vai fazer isso. O cumprimento. Diferentes povos possuem maneiras diferentes para se cumprimentar. Alguns com aperto de mão, outros com abraços, outros com beijo, ósculo, e alguns curvando-se, como é o caso do ojiji, cumprimento cultural no Japão, considerado uma demonstração de respeito tão importante que eles o fazem mesmo quando falam ao telefone. Então, a simples falta de conhecimento da forma de saudar alguém em determinada cultura pode causar constrangimento ou até problemas sérios, caso considere um desrespeito ou, dependendo do povo, até mesmo uma infração. Então, no livro O Tabernáculo e a Igreja de Abraão, o Tabernáculo e a Igreja, o livro é de Abraão Almeida. Na página 159 diz que um obreiro transcultural dos Estados Unidos, enviado como missionário à América do Sul, percebeu horrorizado, depois de um longo período de muito trabalho e pouco fruto, que sua mensagem tinha muito de razão e pouco de revelação. Sua conclusão simples foi que sua denominação, que possuía mais de 40% de todos os missionários evangélicos da América Latina e apenas 5% dos crentes, estava ministrando mais humanismo do que cristianismo. Porém, desanimada ênfase na cultura em prejuízo, demasiada ênfase na cultura em prejuízo da ação do Espírito Santo, acabaram mais iluminados pela luz natural do que pela sobrenatural. E muita lógica humana e pouco fruto são características de cristãos ainda no pátio. Então, os missionários precisam ser cautelosos ao se inserirem em outra cultura, ao apresentarem uma nova visão. Antes, é importante tomar ciência do que na cultura local constitui-se infração, possíveis reações colaterais aos que
passarem ao Evangelho e etc. Então, um comportamento cultural é parte de um sistema complexo, diretamente relacionado à própria existência e identidade do indivíduo. Entenda que, na conversão, há um momento em que o indivíduo não será nem o que era antes e nem ainda o que deseja ser. Além disso, a mudança pode gerar dúvidas, incertezas, medos, crises de identidade para qualquer ser humano. Ainda mais se o destoará de tudo o que lhe é próximo e conhecido. Por tudo isso, qualquer mudança de costume em um povo distinto deve ser analisada uma a uma, com muita cautela, se é realmente necessária, a fim de não trazer efeitos danosos para o evangelizado e para a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.